O frio judia e muito, mas muito mais crianças e idosos que não têm sequer um cobertor ou um agasalho para vestir. Então nos ajude a dar a essas pessoas um pouco de calor e proteção contra o frio. Traga sua doação de cobertores e agasalhos na TV Batatais. Rua José Pedrosa Machado, 48, Sala 4, Central Parque. Campanha do Agasalho TV Batatais. Aqui tem solidariedade. Prepare-se! Vem aí a bezinha do Campeonato Paulista de Futebol. E os Jogos do Fantasma você acompanha aqui na TV Batatais. Batatais Futebol Clube e TV Batatais. Aqui rola muitas emoções nas plataformas do Facebook e YouTube. Estamos comemorando! Mais de 2 milhões de pessoas até o momento assistiram à TV Batatais pelo Facebook, YouTube e Instagram. Nosso muito obrigado! Juntos construímos tudo isso. TV Batatais, um canal de TV forte, moderno e de muita credibilidade. Produza seus vídeos e lives com a TV Batatais. Vídeos empresariais, institucionais, treinamentos e sociais, casamentos, aniversários, batizados e encontros familiares. Produzidos em alta definição com um time experiente. Atendemos toda a região. Ligue agora e faça seu orçamento. 16 3761 8284. TV Batatais, produtora de lives e vídeos. Hoje nós estamos recebendo em nossos estúdios o profissional da área da saúde, Dr. Carlos Leandro Reis Lopes. Ele que é oftalmologista e especialista em cirurgia de catarata e oftalmologia geral e atende na clínica Medvision. Dr. Carlos Leandro, seja bem-vindo. Obrigado, gente. Um prazer estar aqui com vocês para falar sobre saúde e principalmente a saúde dos nossos olhos, né? Que é importantíssima, né? Sim, muito importantíssima. Muito importante. Vamos lá com as perguntas. Com qual frequência é preciso realizar o exame oftalmológico, né? Bom, essa é uma pergunta muito interessante, porque, na verdade, uma primeira consulta oftalmológica, ela já é realizada na maternidade, né? O teste do olhinho é um teste obrigatório aqui no estado de São Paulo.
Então, logo que a criança nasce, ela já tem uma primeira consulta, entre aspas, vamos colocar assim, né, que é esse teste do olhinho. Qualquer dúvida que o pediatra encontra nesse teste do olhinho, ele encaminha o pacientinho já para o oftalmologista. Mas o ideal é que uma vez ao ano, já desde o nascimento, né, haja uma consulta oftalmológica, né? Porque não é só para identificar grau de óculos. Na consulta oftalmológica, já na criança de 1, 2 anos, você consegue fazer o exame do fundo do olho e você às vezes detecta doenças que a criança pode nascer, que fazem toda a diferença elas serem diagnosticadas já nos primeiros anos de vida. Por isso que é muito importante estar atento, né? Doutor Carlos, muitas pessoas não gostam de usar óculos, sendo assim, preferem lentes de contato. Existe alguma contraindicação no uso de lentes de contato? A lente de contato é uma ótima alternativa ao uso do óculos, né? Muitas pessoas não gostam do óculos pela estética, ou muitas pessoas têm problemas com a armação e a lente é indicada nesses casos. Existem sim pessoas que não podem usar lentes de contato, né? Durante a consulta oftalmológica, a gente faz uma avaliação e a gente consegue identificar esses pacientes que não conseguem ou não podem usar lente de contato. Todo paciente que quer usar lente de contato, é feito um teste, o ideal, né? O ideal é que seja feito um teste para saber se a lente vai ser bem adaptada, se a pessoa vai tolerar bem a lente, se ela vai saber pôr, se ela vai saber tirar da forma correta, receber o treinamento, né? Para depois sim usar a lente de contato. E é importante também, assim, o ideal é que a lente de contato seja usada a partir dos 15 anos de idade, né? Logicamente com a supervisão dos pais. Antes dessa idade, a gente considera precoce. A criança ou adolescente nessa idade, às vezes, não tem condição de cuidar adequadamente e se houver complicações pelo mau uso da lente, a gente pode ter problemas mais sérios, né? Então, acredito que a partir dos 15 anos, tendo feito o teste, qualquer pessoa está apta a usar lente de contato. E, nesse caso, eu já ouvi falar que não pode dormir também, né? Exato. O treinamento que o paciente recebe, ele é muito importante, porque nesse treinamento, a pessoa vai saber o que ela pode e principalmente o que ela não pode com a lente. E o mais importante é não dormir com a lente. A grande maioria das complicações com o uso de lente de contato acontece em pessoas que dormem frequentemente com as lentes, né? Então, esse treinamento é fundamental para que a pessoa saiba, principalmente, o que não fazer com a lente de contato. Bacana. Olha quanta informação bacana, hein? O que é melhor para a limpeza dos olhos? Água boricada ou soro fisiológico? Hoje em dia, existe uma alteração nos nossos olhos chamado olho seco, né? E o olho seco é muito mais frequente nessa época do ano, né? Que é uma época mais seca. Chove pouco, clima frio, né? E os nossos olhos ficam constantemente irritados. Tanto a água boricada como o soro fisiológico podem ser usados sem problemas. Se eles estiverem gelados, né? Se a gente armazenar na geladeira, é mais confortável ainda. Aquilo traz um pouco de conforto. Mas o ideal mesmo é que o oftalmologista avalie e prescreva colírios lubrificantes, né? Porque existem pessoas que têm olho seco, existem pessoas que têm alergia associada e às vezes só o uso do soro ou o uso da água boricada não são suficientes. E às vezes a gente precisa de algum colírio específico para complementar isso aí, né? Mas de um modo geral, tanto a água boricada como o soro fisiológico, se estiverem bem armazenados, podem ser usados tranquilamente. Doutor Carlos, com toda a tecnologia de hoje, não só as crianças, mas todos nós estamos expostos às telas digitais, né? Através das redes sociais, como celulares, tablets, computadores, televisão, enfim, né? Até onde isso pode vir prejudicar a nossa visão? Essa talvez seja a questão mais atual, né, em oftalmologia, né? A exposição às telas, ela é prejudicial ou não? É prejudicial sim, né? Mas hoje, você falar para uma pessoa não usar computador, não usar celular, é difícil, é praticamente impossível.
Então, assim, o que a gente deve fazer, principalmente para as crianças, é evitar o excesso, né? O excesso do uso do celular, o excesso do uso do computador, videogames, né? Isso pode trazer problemas, sim, para a visão, principalmente problemas de uso de óculos, como miopia, né? Hoje a gente tem muito mais crianças usando óculos do que há alguns anos atrás, em decorrência da exposição da visão de perto, né? E para nós adultos, né, a gente precisa estar sempre fazendo alguns intervalos, né, entre o excesso das horas ali de computador ou celular, né? Nesses intervalos procurar lubrificar os nossos olhos, fazer uma boa higienização dos nossos olhos, né? E tentar descansar naqueles momentos em que a gente conseguir, né? Óbvio que a gente tem profissionais hoje que trabalham 10, 12 horas à frente do computador, né? Esses profissionais sofrem um pouco mais. Importante, né? São coisas que muita gente não faz e não tem noção, né? Ah, isso não dá nada, né? E acaba... É porque hoje é um hábito, né? É o nosso dia a dia. A gente não consegue sair na rua sem o nosso celular, né? Então a gente está sempre exposto à tela do celular, principalmente. E quando a gente não está no celular, está no computador. Então esse é o dia a dia de praticamente todo mundo. E em decorrência da pandemia, as crianças acabaram também se expondo muito, né? Pelas atividades online, e mesmo quando não estavam em atividades online, não tinham para onde ir, então ficavam em computador, televisão, celular, enfim. Isso tudo acabou contribuindo também, né? Então, não tem como a gente fugir disso. Visita ao oftalmologista, receber as orientações adequadas e fazer as prevenções sempre anualmente. O que causa o escurecimento da visão quando se levanta rapidamente? Isso aí é uma questão muito frequente, né? Às vezes a gente fica, isso é um problema visual, é um problema neurológico, é um problema cardiológico, né? Então, assim, de um modo geral, né, quando a gente está sentado, o nosso cérebro ele está oxigenando de uma forma, né? Recebe a oxigenação, circulação de sangue, de uma certa forma. Quando a gente se levanta rapidamente, essa oxigenação, essa circulação de sangue no nosso cérebro, ela muda. E muitas vezes, se houver uma queda ali na circulação de sangue ou de oxigênio no nosso cérebro, a gente tem o escurecimento da visão. Isso é muito mais importante no paciente idoso, né? A gente tem uma preocupação no idoso, especialmente com quedas, né? Então, às vezes, vamos supor, a gente faz cirurgias em pessoas idosas. O que a gente pede? O repouso. Porque, às vezes, numa dessa, o idoso levanta, tem um escurecimento da visão, pode cair, além de risco de fratura, tem o risco, às vezes, de perder a cirurgia que fez, né? Então, basicamente, o escurecimento da nossa visão não é um problema visual, de fato. É um problema na circulação de sangue e oxigênio no nosso cérebro pelo movimento repentino de levantar, né? Certo. Como identificar-se se um recém-nascido apresenta algum distúrbio ocular? Muitas vezes isso é difícil, né? A maioria das doenças oftalmológicas no recém-nascido é o oftalmologista ou o pediatra no teste do olhinho que a gente comentou que faz, né? E a gente de fato não percebe, os pais ou avós, familiares, a gente às vezes não percebe nada, né? Mas assim, o que é mais comum? O mais comum, às vezes, é o estrabismo, né? Às vezes a criança tem aquele olhinho tortinho, né? E pode estar tortinho por algum motivo específico, às vezes alguma doença que a criança nasceu, ou às vezes uma alteração muscular, né? E às vezes a gente percebe isso. Ou outras vezes, aquela manchinha branca quando a gente tira foto, né? Então, normalmente o reflexo de uma fotografia é um reflexo vermelho, né? E às vezes a gente tira uma fotografia das crianças e a gente pode ver um reflexo branco. Aquele reflexo branco, ele é um sinal de alteração, né? Então os pais devem sempre ficar atentos a isso, né? Observar mesmo os olhos dos nossos filhos e se houver qualquer dúvida, levar ao oftalmologista. Mas o ideal mesmo é que a gente não espere ver alguma coisa. Já nasceu, passa no oftalmo, faz uma primeira consulta, depois uma vez ao ano leva para fazer os controles, né? 1, 2, 3, 4 anos, para que
se houver alguma alteração, se for tratado no começo, o resultado é muito bom lá na frente. É muito bacana, muito bom, né, passar essas informações. Tem muita gente, né, doutor, que acha que está fazendo certo, que está cuidando certo, e ouve outras pessoas, faz isso, faz, né? Doutor, como não utilizar os óculos e forçar as vistas piora o grau dos olhos? Isso é mito, é verdade? Essa é uma pergunta super, super interessante, né? Muitas pessoas acham que usar pouco o óculos ou usar muito óculos pode trazer alteração na evolução do grau, né? Então, a gente tem que entender assim, o óculos é para a gente enxergar melhor naquele momento. Então, o óculos ele não tem função de tratamento, ele tem função, sim, de fazer com que nós tenhamos uma visão melhor, né? Então, isso é mito, né? A gente tem que usar o óculos para se sentir melhor naquele momento. As pessoas que às vezes não usam, eu não vou usar porque senão eu vou me tornar dependente. Isso não vai acontecer. Se você tiver que usar, se você for dependente, você vai ser dependente porque você realmente precisa dele, né? Então, a gente deve fazer o uso do óculos para melhorar naquele momento. Não usar, às vezes pode trazer sintomas. As pessoas podem ter dor de cabeça, olhos vermelhos, tontura, mais cansaço ao final do dia, né? Então, se o óculos for prescrito, teoricamente, ele deve ser usado naquelas situações em que o médico indicou. Usar o tempo todo. Usa quando forçar o uso do celular, o uso do computador. Não usar ou usar muito, não vai mudar nada na evolução do grau. Bacana. Doutor Carlos, quanto ao glaucoma, ele pode ser hereditário ou não? Bom, primeiramente, o glaucoma ele é uma alteração do nervo óptico, né? Então, lá no fundo do nosso olho, nós temos o nosso nervo óptico, que é responsável pelas terminações nervosas, que é responsável pela nossa visão, né? Então, o dano, a alteração nesse nervo óptico, ela leva ao glaucoma. E hoje, o principal fator de risco para o glaucoma é o aumento da pressão no olho, né? Então, em uma consulta oftalmológica de rotina, a gente faz a medida da pressão intraocular. Quando a pressão intraocular está alterada, a gente normalmente trata, reduz aquela pressão, porque a pressão aumentada no nosso olho por muito tempo pode levar ao glaucoma, né? O glaucoma, o principal fator de risco é a hereditariedade, né? Então, se você tem pais com glaucoma, você deve ir ao oftalmologista, você deve investigar isso aí, porque o glaucoma não traz sintomas, né? Quando a pessoa já tem sintomas, é porque é tarde demais, né? Então, se você identifica uma pressão aumentada no olho de um paciente durante uma consulta de rotina e você trata, a chance daquela pessoa desenvolver o glaucoma é muito pequena. Olha só, olha a importância, né, de estar procurando um oftalmologista, estar fazendo um segmento, isso é muito importante. Tudo acaba caindo, né? Quase tudo que a gente for falar, a gente acaba caindo na prevenção, né? Então, o que é mais importante hoje em dia em medicina é a prevenção. Então, a gente não precisa ir ao médico quando está doente. É legal você ir ao médico também quando você não sente nada, para que a gente pesquise isso e veja se realmente não tem, ou se tem algo silencioso, que se a gente fizer um tratamento agora, vai impedir que a gente tenha um prejuízo lá na frente. E no glaucoma, principalmente, é uma doença que leva à cegueira. Então, a pessoa não sente nada e aquele glaucoma vai evoluindo silenciosamente, quando vai tentar tratar, já é tarde demais e a pessoa fica cega. Doutor, a partir de qual idade surge a catarata e qual o procedimento cirúrgico nos dias de hoje para aquela pessoa que tem muito medo, falar, eu não vou fazer cirurgia não, tenho medo, né? Não sei como que é, já vai furando o olho, né? Tem gente que já fala desse jeito, né? Bom, então a catarata hoje é a cirurgia mais realizada no mundo, né? E a catarata hoje também é a principal causa de cegueira reversível no mundo.
Então, primeiramente, o que é a catarata? Lá dentro do nosso olho, nós temos uma lente natural. É o nosso cristalino. Nosso cristalino é um dos principais responsáveis pela nossa visão. Toda doença que leva à opacidade, que leva a uma perda de transparência dessa lente natural, do cristalino, a gente chama de catarata. Hoje a gente pode ter pessoas que nascem, recém-nascidos com catarata. Já nascem às vezes com catarata. Que interessante isso, doutor. Mas o mais comum é a partir dos 50 anos de idade, né? Tanto é que normalmente os mutirões para realização de cirurgia de cataratas são realizados em pessoas a partir de 50 anos. É onde a faixa etária mais comum, que a catarata acaba se desenvolvendo pelo nosso envelhecimento mesmo. E a cirurgia da catarata, ela é a retirada dessa lente natural do olho, que está opacificada, que tá doente, e a gente coloca uma lente intraocular. Aquela lente intraocular vai fazer a gente enxergar com nitidez novamente. A cirurgia de catarata hoje, ela é bastante segura, né? É uma cirurgia com índice de complicações muito baixos, feita com anestesia local, né? Então é uma cirurgia que demora em torno de 10, 15 minutos hoje em dia. Então é muito tranquilo, né? E o pensamento que uma pessoa com catarata deve ter é o seguinte: a pessoa tem que ter mais medo da perda da visão pela catarata do que pela cirurgia. É natural que a gente tenha medo de mexer nos nossos olhos, né? É uma região muito sensível, acaba tendo um pouco de cisma disso aí. Mas a cirurgia é muito tranquila. Obviamente que realizada pelo profissional capacitado, né? E o médico dá confiança daquele paciente, tá certo? Então, um resumo aqui. A cirurgia de catarata, o mais comum é a partir dos 50 anos e o tratamento exclusivo é a cirurgia. Não existe outro tratamento que não seja a cirurgia. Colírios, tudo isso não é tratamento para catarata. Não faz milagre, não né, faz. doutor? É bom o senhor falar, porque tem pessoas que falam, vou pingar um colírio, daqui a pouco eu tô boa. Bom, eu tenho parente assim, né, tios, mas isso né? é normal, que isso é a coisa fuga, de gente medrosa, né? Isso é a fuga que nós temos, é natural, né? Às vezes pessoas idosas são muito simples, né? Tem aquelas pessoas que às vezes ouvem, escutam história aqui, história ali e acabam fugindo, né? Mas o importante é escutar aquilo que o médico está dizendo, se realmente for indicada a cirurgia, é a melhor decisão, né? Sentir confiança e o resultado é muito bom. Bom, olha a importância da prevenção, né? É muito importante fazer prevenção, tá fazendo, passando com o oftalmologista. Não deixe, né? Doutor, se você quiser deixar algum recado para as pessoas que estão assistindo a gente, que não realmente falar, não, vou deixar para depois, e esse depois vai ficando, e quando vai ver, está tarde demais, né? É sempre assim, a gente tenta insistir muito nessa tecla, né? Consultas de rotina. Hoje em dia, principalmente nós aqui em Batatais, o acesso ao médico é mais fácil, ao oftalmologista é mais fácil. A gente tem oftalmologistas pela rede pública, tem oftalmologistas por convênios, tem oftalmologistas na rede particular. Então, fica a dica. Não sinto nada, faz uma consulta oftalmológica. Se você tem seu filho na idade pré-escolar, seu filho que está na idade de 2, 3 anos, que ficou na pandemia, o filho na idade de pré-adolescência, faculdade, leve ao oftalmologista, faça a consulta de rotina. Uma vez ao ano, não é muito, é pouco, né? E isso pode fazer toda a diferença. No futuro das crianças, principalmente. Sem dúvida. Doutor, vou deixar o seu endereço aqui. O endereço da clínica fica na rua Dr. Jorge Nazar, 145, centro de Batatais. Vou deixar os telefones, posso? Pode sim. Telefone, gente, liga lá, porque o pessoal é super gente boa, atende. A equipe é maravilhosa, eu sou paciente do doutor, eu posso falar isso com toda a propriedade. 3761-4654 e pelo zap 99999-1643. Entrevista super esclarecedora.
Obrigado de coração. Gente, eu que agradeço. É sempre um prazer estar podendo falar de saúde dos olhos. Eu gosto muito porque às vezes é importante, a gente fala de uma forma mais simples, todo mundo acaba entendendo. E acabam surgindo muitas dúvidas, né? E essas dúvidas que surgem é justamente para fazer aquela pessoa ir ao oftalmologista, porque ali durante a consulta a gente consegue individualizar, né, tudo isso que a gente está falando, né? E com isso o tratamento mais adequado é indicado para todo mundo, né? Amém, gratidão. Obrigado, gente. Uma boa tarde. O frio judia e muito, mas muito mais crianças e idosos que não têm sequer um cobertor ou um agasalho para vestir. Então nos ajude a dar a essas pessoas um pouco de calor e proteção contra o frio. Traga sua doação de cobertores e agasalhos na TV Batatais, Rua José Pedrosa Machado, 48, Sala 4, Central Parque. Campanha do Agasalho TV Batatais. Aqui tem solidariedade. Prepare-se! Vem aí a pezinha do Campeonato Paulista de Futebol. E os Jogos do Fantasma você acompanha aqui na TV Batatais. Batatais Futebol Clube e TV Batatais. Aqui rola muitas emoções nas plataformas do Facebook e YouTube. Estamos comemorando! Mais de 2 milhões de pessoas até o momento assistiram à TV Batatais pelo Facebook, YouTube e Instagram. Nosso muito obrigado! Juntos construímos tudo isso. TV Batatais, um canal de TV forte, moderno e de muita credibilidade. Produza seus vídeos e lives com a TV Batatais. Vídeos empresariais, institucionais, treinamentos e sociais, casamentos, aniversários, batizados e encontros familiares. Produzidos em alta definição com um time experiente. Atendemos toda a região. Ligue agora e faça seu orçamento. 16 3761 8284. TV Batatais, produtora de lives e vídeos.